Agora deu uma melhorada que eu estava meio estranho, né? Então, agora deu uma melhorada. Tava meio estranho assim, eu fiquei em dúvida, falei, será que eu estou com envolvimento espiritual ou eu estou com pressão baixa? Aí eu falei, vou matar primeiro, eu resolvi o primeiro problema, né? Fui lá comi um salgado Você estava cuidando e já melhorei, do né? vermelho. Você estava cuidando do vermelho. Eu vendo a minha amiga Josete falando aí sobre quem que falou que você falou que dorme muito? Sua mãe? Quem que É, a era? minha sogra. A sua Não, sogra, ela né? deve estar acordadinha, né? Não, mas é muito interessante isso, porque tem pessoas que, dependendo dos pensamentos religiosos, aqui nem estou criticando religião, cada pessoa segue aquilo que quer, né? Mas tem umas pessoas que acreditam, né? Que vão desencarnar e vão chegar no mundo espiritual e vão ficar dormindo, né? Até a volta de Jesus, né? E isso acontece muito mesmo, né? Outro dia mesmo, eu lembro num trabalho de esclarecimento espiritual, que eu lembro que veio um espírito que pensava assim desta forma, né? E tentei despertar. A primeira coisa que ele falou, não, mas eu estou esperando Jesus, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei, então é aqui mesmo que você vai encontrar Jesus. Aí ela se sentiu mais feliz, né? Achando que ia encontrar Jesus, é aqui vai encontrar mesmo, né? E aí acabou despertando, mas fica naquela ideia de que Jesus vai retornar, né? E vai ficar dormindo. No livro do André Luiz, acho que é no livro qual o nome, né? Qual o livro? Acho que é no livro do Nosso Lar mesmo, né? No livro do Nosso Lar, que tem uma parte do livro, né? Quem leu vai lembrar disso, que ele é levado pelo mentor no local que fazia um tratamento de alguns espíritos que estavam dormindo, né? Que ficavam dormindo ali, às vezes não dá para saber, uns ficam 1 ano, 10 anos, 100 anos, ficam ali dormindo, né? E aí o André Luiz fica, né, cuidando de um paciente, uns pacientes que tinha ali, de repente, né, um acordou, disse que acordou e saiu que nem doido, né, na hora que acordou, né, e tiveram que correr atrás dele, porque ele, né, porque é assim mesmo, tem uns que ficam dormindo mesmo, e faz parte, é o processo do aprendizado, do crescimento, né. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui, de uma pequena parte aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, né, o livro, muitas pessoas pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente da Bíblia, não é nada disso. A única diferença do Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte, é que é, a espiritualidade, né, por sabedoria, preferiu retirar as polêmicas, entendeu? Sabe aquelas polêmicas assim? Ah, será que Jesus foi casado com Maria Madalena? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Sabe aquelas coisas que a gente às vezes fica gastando tempo, né, nessas picuinhas, né? Essas discussões que não levam a nada, né? Só gasta o nosso tempo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem essas coisas. E também evita aquelas coisas, daquelas imagens mais assim, que a gente chama de, na língua portuguesa, as simbologias, o sentido figurado, as metáforas. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, eles não têm essas questões que dão mais dificuldade de você entender as coisas. E eu vou falar um pouquinho aqui do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito interessante, né, que às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar ainda, né, que fala justamente sobre amai os vossos inimigos, né? Então é um capítulo assim meio, né? Porque quando Jesus fala umas passagens que ele fala dos inimigos, a gente ainda tem dificuldade de entender, né? E aí começa assim, o primeiro item do livro, né, desse capítulo 12, fala assim: pagar o mal com o bem. É o primeiro item. E aqui tem uma fala de Jesus que diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Quer dizer que naquela época lá, né? Que Jesus, naquela época lá, tinha lá não só a questão dos judeus, mas outros povos também tinham esse pensamento. O pensamento deles era isso aqui mesmo, né? Que você vai amar o seu próximo e vai irritar ou aborrecer aquele que é seu inimigo. Era o pensamento. Porque se você pegar a história dos judeus,
Os judeus nunca gostaram do povo assim de, né, aqueles que eram considerados estrangeiros na época, eles não gostavam de jeito nenhum. Isso irritava eles, a questão dos judeus, principalmente. Então eles tinham que pagar os impostos, que eram os impostos que eram devidos aos judeus, e tinham que pagar também os impostos que eram devidos aos romanos. E eles não gostavam, né? Então, Jesus continuou: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, olha, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Imagina, se você nem gostava daqueles que eram, né, de outros povos, você não gostava dos inimigos, porque tinha algumas regras que eram as leis, né, que eram as leis que eram normais lá no povo, né, que eram os povos judeus, e nas leis deles, eles não tinha nada que fosse nem próximo daquilo que Jesus estava falando. Imagina, fazei bem aos que vos odeiam, amai os que vossos inimigos. Olha, imagina, amar os vossos inimigos. Até hoje, estamos mais de 2.000 anos atrás, e nós não sabemos lidar com os inimigos. Imagina há 2.000 anos atrás. Porque Jesus veio justamente para fazer com que as pessoas mudem, que as pessoas pensem, tá certo? Para que as pessoas entendam que certas coisas que a gente vem trazendo de conceito há muitos e muitos anos na nossa caminhada, não são coisas boas, tá certo? Essa coisa que nós temos de odiar os outros não é uma coisa boa. Nós carregamos isso, né? Mas não é. Jesus, a gente tem que entender uma coisa, que Jesus, ele veio simplesmente para, vamos dizer assim, ensinar para nós como que nós adquiramos saúde na vida, como nós nos tornamos melhores, como que nós podemos ser mais felizes. Então, quando a gente odeia alguém, nós simplesmente estamos prejudicando a nossa saúde física e espiritual. Quando a gente odeia o outro, nós estamos, vamos dizer assim, quando a gente odeia o outro, nós nos tornamos, nós estamos presos a essas pessoas. Porque é o que vai acontecer conosco, né? Qualquer coisa que a pessoa odeia, a gente vai estar presa. Isso não pode estar em qualquer lugar, porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas aquela pessoa foi embora, aquela pessoa agora está lá sei lá, aquela pessoa foi para o Japão, aquela pessoa foi para a Índia, aquela pessoa foi para o Nordeste, mas não importa a distância que a pessoa esteja distante de nós, nós estamos presos àquela pessoa que nós odiamos. Qualquer pessoa que seja. Então, Jesus queria simplesmente que nós conseguíssemos nos libertar. O que Jesus quer é que a gente se liberte. É isso que Jesus quer. Então, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, não significa também que, nossa, eu odeio a pessoa, eu tenho que conviver com ela todos os dias. Não é isso. Mas simplesmente nós podemos nos libertar. Eu posso parar de ficar pensando naquela pessoa. Eu posso dizer assim, Deus, que deixe que essa pessoa caminhe, né, que siga o caminho dela, e assim vai acontecer. Eu não preciso ficar com ódio daquela pessoa. E porque muitas vezes a gente até diz, né, não, mas eu já perdoei, mas a gente fala da boca para fora. E toda vez que a gente encontra aquela pessoa, tudo aquilo volta.
E muitas vezes não precisa nem ver a pessoa. Às vezes a pessoa está lá, a pessoa está morando lá na Bahia, no Ceará, não sei aonde, a pessoa já está em outro lugar, mas nós na situação que nós estamos, basta alguém falar o nome da pessoa para que nós comecemos a praguejar, xingar, reclamar. Aí nós começamos a falar tudo aquilo que a pessoa fazia, e tudo isso a gente vai carregando, e isso aí a gente vai adoecendo, né? A gente vai adoecendo. E cada vez que a gente vai enchendo de cascalho, né? Vamos dizer, de cascalho na nossa vida, nós vamos adoecendo cada vez mais, né? E Jesus diz, então, fazei o bem aos que vos odeiam. Então, fazer o bem significa o seguinte: se você tiver que ter um contato com aquela pessoa, se você tiver que se relacionar com ela, pelo menos, se não der para fazer o bem, pelo menos é melhor não fazer nada, né? Porque fazer o mal não é uma coisa boa para nós, que a gente vai somar mais prejuízos na nossa evolução espiritual, né? Então, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, Jesus fala para que a gente, mais que isso, que a gente faça oração por essa pessoa, para que a gente. E não é fácil, você orar por aquela pessoa que você tem algum problema com essa pessoa, não é fácil. Aí ele continua assim, falando sobre o Pai, né? Que o Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos, né? Aqui, na verdade, o que está colocando aqui é que quando a gente pensa em Deus, Deus não faz diferenciação. Deus não faz diferenciação. Todos nós recebemos as mesmas possibilidades para podermos evoluir, para podermos estar bem. Agora, sei que uma pessoa vai dizer, mas como é que recebe a mesma coisa? Se um é rico, se um é pobre, se um... Não, cada um recebe aquilo de que necessita para que possa caminhar, seguir sua caminhada, evoluir, aprender, estudar. Então é assim, cada pessoa vai vivenciar aquilo de que necessita. Então, quando a gente vai reencarnar, quando a gente encarna, a gente chega aqui, a gente nasce, cada um tem seu projeto de vida. Uns vai vivenciar o aprendizado de ter mais condições financeiras, outro de menos condições financeiras, um de mais doente, outro de menos doente, mas todo mundo, de acordo com as suas necessidades de aprendizado, as peças vão encaixando, é assim que funciona. Não existe esse negócio, porque a pessoa é rica, é feliz, e porque é pobre, é infeliz. Não tem nada a ver. Você vai chegar lá Você pode ir no lugar mais pobre que tem aí, pode ir nas favelas, pegar pessoa pobre. Tem gente que é paupérrima e vive muito bem. Muito bem. Eu lembro sempre daquele rapaz, daquele senhor, né, que não, ainda deve ser ainda, né? Se bem que acho que ele não deve estar fazendo a mesma coisa, mas que ele trabalhava como gari, né? Um senhor que vivia como gari, ele era super feliz, né? Nossa, ele era de uma felicidade assim, né? Que era contagiante, né? E eu lembro até um dia que trouxeram um chinês, que disse que era um chinês também, que era muito feliz. Aí colocaram ele e o chinês para conversar. E os dois ficavam conversando, né? E o chinês falava chinês, ele falava português. Ninguém se entendia nada de conversa, né? Mas eles, nossa, uma felicidade, conseguiram ali ficar naquela conversa, naquela discussão, sabe? Uma coisa muito alegre. Os dois riam o tempo todo. Olha que coisa. Era um pobre, um camarada que é um gari, ganha quanto por mês? Ganha um salário bem baixo. Mas era muito feliz. E eu conheço uma família para a qual eu trabalhei na época, né? Eu trabalhei muitos anos na construção civil, e tinha uma família que era, pensa num povo que era rico, muito rico, pensa, faziam prédios, eles tinham coisas assim que não acabavam mais. Olha, não durou muito tempo, que eles brigaram tanto, mas a briga era tanta, mas a discussão era tanta, o pai virou contra o filho contra a mãe, olha, acabou tudo. O pai acabou indo embora,
O filho teve um monte de... Acabou, um morreu, o outro morreu, depois o outro demorou para morrer, mas todos morreram assim numa vida assim muito de infelicidade, sabe? Só aquela briga, aquela discussão. Dinheiro tinha de monte, né? Dinheiro tinha de monte, mas felicidade tinha de menos. Então, o que está escrito aqui é que todos nós recebemos aquilo de que nós precisamos para a nossa caminhada espiritual. O sol está aí para todos, a chuva, o ar, na verdade, tudo está aí. É claro que cada um tem que dar a sua parcela, né, de conquista também, né? Se você quiser que tudo vai cair do céu na sua vida, não vai acontecer, né? Então, nós temos também que fazer a nossa parte de estar buscando caminhos, né, para tornar a vida melhor. Às vezes a pessoa fala, a minha vida está difícil, mas está tentando mudar alguma coisa, né? Está tentando? Essa é a questão. Porque às vezes nós não queremos mudar nada, e se a vida está difícil, você não muda nada, como é que as coisas vão melhorar? Não vão, né? E aí fala assim, porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Então é assim, se nós vivemos a vida só para amar aqueles que nós amamos, realmente fica muito difícil, né? Nós temos aí muitas religiões diferentes, temos ONGs, temos vários tipos de atividades que as pessoas podem ajudar os outros. E se você vai visitar, por exemplo, você vai num asilo, você vai visitar as pessoas no asilo, você vai encontrar pessoas que você não ama antecipadamente. Muitas pessoas você não conhece. Você chega né, qualquer casa de idosos, você vai chegar lá, você vai ter que cuidar bem, tratar bem daquelas pessoas que estão ali. Independente do que você vai fazer, porque tem gente que vai numa casa de idosos, uma vai só para cortar cabelos, outra vai para cantar música, outras vão porque vão doar alimentos, né? Outras vão para fazer teatro. Cada pessoa vai fazer uma coisa e vai para fazer pessoas que não são pessoas, né? Que você ama antecipadamente. A gente trabalha com tratamento de cura na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente está aí e vem pessoas, né? A gente trata as pessoas, cuida das pessoas. As pessoas chegam, tem dia que a pessoa chega que nunca veio, ninguém sabe quem que é. Você tem que, né, tratar bem as pessoas. Naquele momento você nem tem ainda laços, né, aqueles laços fortes com a pessoa, mas com o tempo você vai, essa pessoa continuando vindo, você começa a ter laços com essa pessoa, já começa a ter amizade, começa a ter aquelas coisas. Então para você criar novos laços, você ter mais pessoas que você ama, ter uma família espiritual maior, né? Você tem que tratar bem as pessoas, você tem que ter um bom relacionamento. Então é o que Jesus está falando. Se você ficar amando, se você lidar só com as pessoas que você ama, né? O que que vai resolver isso para você? Muito pouco, né? Então a gente tem que ampliar as nossas famílias espirituais, porque quanto mais pessoas você tem que você ama de verdade, quanto mais pessoas você tem que você tem laços fortes, né, para você caminhar, muito melhor, né, que você imagina que você desencarna, né? Você desencarna, quanto mais pessoas você conhece, que você tem, que você ama, que você tem, é muito melhor, na verdade. Então ele coloca aqui, né? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aqui tem algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, não pensem em reino dos céus como um espaço no universo, onde tem um lugar que os anjos ficam, os santos ficam, porque isso não existe desta forma, tá certo? Eu sempre falo isso, nós temos no universo, só no nosso sistema, só no nosso sistema solar, não só no sistema solar, mas na nossa galáxia,
nós temos mais ou menos 200 milhões de sóis, que são as estrelas, né? Cada sol, muitos deles, só o nosso Sol tem 8, 9 planetas, né? Cada vez mistura tudo isso aí, né? Mas então você vai contar quantos planetas tem na nossa galáxia. Nós temos mais ou menos mais de 200 milhões de galáxias. Imagina que vai ter um lugarzinho, que o céu vai ser um lugarzinho onde você vai, né, estar ali. Logicamente que não. Então, não existe o sol no sentido de um lugar ali. Assim como também não existe inferno, que seja um lugarzinho pré-determinado. Tá certo? Então, o céu é um estado de espírito. Quando a pessoa está bem, está alegre, está feliz, está com a consciência tranquila, está no céu. Quando está naquela depressão, naquela ansiedade, sofrendo, revoltada, triste, com ódio, está no inferno. Esteja encarnado ou desencarnado, isso não faz diferença. Não importa como você esteja, se você, né, tiver... o que vai determinar é aquilo que você tem intimamente, internamente. É isso que vai determinar como é que nós estamos na vida. Então ele fala aqui, olha, que ele fala que nós temos que ser melhores que os escribas e fariseus. E quando a gente pega a história lá, né, da época que a gente vai analisar, os escribas e fariseus eram pessoas assim que viviam só muito da aparência, sabe? Perante a sociedade, nossa, todo mundo achava que eles eram o máximo, mas eles não eram. Eles falavam uma coisa, mas faziam outras. Na frente do povão, eles tinham um comportamento, mas fora da frente do povão, eles tinham outros comportamentos. Então, Jesus fala que nós temos que ser melhores que os escribas e fariseus. Porque se não formos melhores, não vamos entrar no reino dos céus. Entendendo o quê? Que se nós não formos melhores que aqueles, né, aqueles homens que eram na época referências no sentido de aparência, se nós não formos melhores, certamente seremos pessoas em sofrimento e logicamente não alcançaremos o reino dos céus. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. Olha, se a gente pegar as pessoas desse mundo, as piores, aquelas que a gente acha piores, quem vocês quiserem imaginar que seja pior, seja assassino, ladrão, seja, não importa o que seja, qualquer pessoa que você pensar na sua vida, tem alguém que ela ama, tem alguém que ela gosta. A pior de todas, pode pensar em quem vocês quiserem. Sempre terá alguém que a pessoa ama. Porque é assim que funciona. A pessoa vai construir laços mesmo. Ah, mas ele é um mendigo, vai conseguir laços. Ah, mas ele vive lá no espaço onde as pessoas vivem com drogas. Vai ter laços. Ah, mas tem um monte de bandidos. Entre os bandidos vai ter laços. Porque é assim que funciona. Os laços sempre vão ser fortalecidos. Eu fico pensando, às vezes, em eu e minha esposa, né? A gente se dá muito bem. E eu fico pensando, hoje, né? Hoje nos damos muito bem. Mas há 3, 4, 5 mil anos atrás, será que a gente se dava bem? Será que não estávamos um querendo matar o outro, lá um cortando o pescoço do outro? Porque é assim que funciona. Os laços vão sendo fortalecidos. Como é que Deus funciona? Ah, mas você tem uma pessoa que você odeia, tá lá, um briga com o outro, guerreiam com o outro. Aí o que Deus faz? Quando vai reencarnar, coloca os dois na mesma família. Coloca os dois na mesma família. Tá certo? Ou como irmão, ou como tio, ou como primo, e aí eles vão brigar. Ah, vão brigar. Mas daqui a pouco vem numa segunda encarnação, vem de novo. Vai brigar? Vai brigar de novo. Até que chega uma hora que, né? Um olha pro outro e fala, até que ele não é tão mal assim, né? E começa, né? Já começa a pensar, puxa, não é tão ruim assim, né? Aí desencarna, aí começa a conversar, começa a ter amizade, começa a fortalecer os laços.
Então, num relacionamento, aquelas pessoas que a gente ama hoje, lá para trás, podem ter certeza que foi muito difícil, porque hoje em dia nós estamos no melhor momento do nosso processo evolutivo, o melhor momento. Mas eu que gostaria de ver minha vida passada. Tudo bem, você pode querer ver a vida passada, a outra. Eu prefiro não ver, porque eu sei que lá para trás a coisa foi feia, viu? Eu tenho certeza disso, então eu prefiro. Hã? Ah, hoje, de vez em quando eu já me pego assim com uns pensamentos assim que eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que eu ainda penso essas coisas? Imagina daqui uns anos atrás, né? Então, assim, nós nunca fomos melhores do que hoje. Nunca fomos. Não adianta pensar assim, às vezes você chega num curso e fala para as pessoas assim, olha, você já foi de tudo, olha, assassino já foi, violentador sexual já foi, tudo que você imaginar já fomos tudo. A pessoa fala, não, Jair, claro que foi, todos fomos, porque isso é normal. A gente passa do estágio primitivo, vai evoluindo e vamos passando por novas situações de vida, tá certo? Cada reencarnação a gente vai somando um pouquinho de melhoria, a gente vai melhorando. É assim que funciona. Nada, na natureza, nada dá saltos. Se hoje você já está alcançando a capacidade de ser mais espiritualizado, de ter já pelo menos dizer para si mesmo, eu tenho certeza da existência de Deus. Não é nem acreditar, né? Porque quando a gente acredita ainda é até aquela coisa. Quando a pessoa acredita é uma coisa frágil. Porque quem acredita hoje, daqui a pouco não acredita mais. Qualquer coisinha que acontece. Eu lembro de uma amiga que a irmã dela dizia que acreditava em Deus, ia na igreja, não sei o que lá. Aí um dia ela ficou grávida. E aí ficou grávida, mas quando chegou no 8º mês, quase no 8º mês, eis que ela perdeu a criança. Essa mulher entrou numa uma revolta contra Deus, contra o mundo, que tudo estava errado. E isso significa o quê? Significa que ela ainda não tinha uma certeza real da existência de Deus. Ela não tinha entendido ainda como funcionam as coisas. Porque muitas vezes um espírito, ele precisa passar por esse período, sabe, no ventre de uma mulher e desencarnar mesmo antes de dar luz. Muitas vezes ele precisa disso, é uma necessidade. Então, e a pessoa fica rebelde porque ela não consegue interpretar isso. É claro que ninguém vai ficar feliz. A pessoa perdeu um filho, não estou dizendo que a pessoa não vai ficar feliz. Não vai ficar feliz, mas também a rebeldia num nível que você passa a odiar Deus, odiar o mundo também, aí você já está precisando de repensar algumas coisas, né? E sem prestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Quer dizer, ele está falando da questão da troca, né? Que assim, a gente tem que tomar cuidado no mundo de fazer as coisas só para quem vai devolver alguma coisa em troca para nós. Tá certo? Porque acontece muito. Eu vejo isso na escola eu fico surpreso. Eu estou trabalhando com os alunos, eu trabalho com Fundamental 2, aí toda vez que você dá uma atividade para os alunos, a primeira coisa que eles fazem assim, professor, vai valer nota, que eu vou ganhar nota com isso, né? Então, aí eu falo para eles assim, falo, meu filho, enquanto você estiver pensando só em ganhar nota, você nunca vai aprender as coisas. Porque para você aprender, você tem que fazer o melhor que você pode, com o objetivo de aprender, não porque você vai ganhar nota. Porque hoje em dia, vou dizer uma coisa para vocês, na escola hoje em dia, se você colocar um gato lá no caderno, lá no final do ano ele passa, porque está passando todo mundo. Não tem mais isso. Faz anos que eu não vejo um aluno reprovar na escola. Fundamental 2 não reprova.
Então eu falo para eles, você tem que fazer o melhor pensando no aprendizado, você tem que tirar proveito disso. Mas não, a primeira coisa que eles perguntam é isso, mas professor, vai valer nota? Eu vou ganhar? E, sabe, eu falo, você acha que tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa ganhar alguma coisa em troca? Eu falo para eles, sua mãe cozinha para você de vez em quando? Cozinha. Ela exige de você que você dê alguma coisa em troca para você fazer o alimento? Não existe. Então, nem tudo na vida pode ser trocado por alimento. Não é verdade? A gente tem que entender isso, né? Porque você tem que aprender. Isso é igual você trabalhar. Você trabalha, que nem a gente trabalha na casa espírita, e tudo que eu vou fazer na casa espírita para ajudar alguém, eu vou perguntar se vai me dar alguma coisa em troca. Não dá, né, gente? Então, tem certas coisas que você tem que aprender, que você tem que fazer a sua parte, o melhor que você pode. Porque enquanto você tiver. É que Jesus está falando aqui. Você não pode fazer tudo esperando que seja alguma coisa em troca. Tipo assim, eu vou fazer aniversário, tá? Mas, ou se não tem um amigo vai fazer aniversário. Eu chego assim, aí eu dou um presente pro meu amigo. Aí o dia que eu faço aniversário, aí eu faço assim, mas eu dei o presente para ele, ele no meu dia do meu aniversário não deu nenhum presente para mim. Tá certo? Fica aquela coisa assim, eu só dou presente para a pessoa, mas a pessoa é obrigada a devolver um presente para mim. Se eu convido uma pessoa para vir numa festa na minha casa, o dia que ela fizer uma festa, ela tem que me convidar, porque eu convidei ela. E às vezes isso não ocorre. Aí a pessoa fica revoltadíssima, né? Fica com aquele ódio, com aquela revolta, né? Já se melindra. Não é verdade? As coisas não funcionam assim. É o que Jesus está falando aqui, olha. Que você não pode ficar esperando que todo mundo que você faça alguma coisa vai fazer alguma coisa por você, né? Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus, né? Então, Deus, olha, gente, o que a gente faz de errado na vida todos os dias, todos os anos, e Deus não retira de nós as coisas que são, por exemplo, o sol vai ficar brilhando para nós independente, mas se eu matei, se eu xinguei, se eu briguei, se eu fiz isso, não importa, o sol está lá, a água está lá, a chuva está lá, tá certo? Então Deus não exige nada de nós, nós sempre recebemos aquilo de que precisamos. É claro que quando a gente é rebelde demais, não é que a gente não recebe, que a gente não consegue ter a conexão, sabe? É assim que funciona. Não consegue ter a conexão. Então a gente tem que entender que para você conseguir alcançar melhores resultados na vida, nós temos que aprender que nós temos que conectar com Deus, temos que conectar com a espiritualidade. Porque se a gente não se conecta, fica difícil. Eu vejo as pessoas numa dificuldade, você pergunta, mas você faz oração na sua vida? Não. Você não faz uma oração na vida. Como é que consegue? A coisa mais importante que existe no mundo, a arma mais importante que nós temos na vida, chama-se oração. Oração é tão poderosa que eu estava lendo um livro outro dia que estava tendo uma guerra na espiritualidade. E desceu um espírito iluminado. Ele desceu fazendo oração. Imagina, a guerra parou. Guerra parou. A força e o poder de oração que a pessoa tinha. Por isso que Jesus fala, né, que se você tiver, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, você manda uma montanha sair daqui para lá e ela vai. Tá certo? Se mandar retornar para o outro lado, também vai. Por quê? Porque quem tem fé e sabe usar o poder da oração alcança muitos bons resultados. É claro que nós sabemos que quando a gente reencarna, a gente tem um projeto de vida, tem algumas coisas pelas quais a gente tem que passar, que nós vamos ter que passar. Isso pode ser amenizado, pode ser dificultado também, de acordo com né? Se você tem que passar, por exemplo, com câncer aos 50 anos, se você melhorar muito seu comportamento, às vezes só tem câncer aos 80, às vezes nem tem mais, assim que vai indo. Então vai, né? É um processo que você tem
e que pode ser melhorado ou piorado. Agora você nasceu para ter câncer aos 50 e você prejudica cada vez mais o seu organismo, aí acaba tendo aos 30, aos 40, aos 20. Né? Então nós podemos amenizar ou não aquilo que temos que passar. Mas tem algumas coisas que a gente pede para passar e é assim que funciona, né? Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ser misericórdia, né? Aprender a se doar um pouquinho pelos outros de vez em quando, né? Isso é muito importante. Porque Deus, por pior que a gente faça, a gente nunca está abandonado. Isso é muito importante na vida, entender isso. Nós nunca estamos abandonados. Uma pessoa, eu lembro, todo mundo conhece a história, né, do Sócrates lá, né, que o grego lá, né, que ele vai para a cadeia, está lá preso, não tinha feito nada de errado, mas é assim, é o poder assim que funciona. Ele é condenado e está lá na cadeia. Aí a esposa, né, fica sabendo, a esposa, a família fica sabendo que ele ia ser condenado à morte no dia seguinte, né? E vai lá a família consegue subornar os guardas, subornar os guardas para poder né, o Sócrates ir embora, né? Mas aí na hora que chega lá, né, no Sócrates, olha, chega lá para ele e fala assim, ó, Sócrates, a gente vai abrir, né, aqui a porta da cadeia aqui, você pode, né, sair fora, vai embora, desaparece. Mas ele fala assim, mas por que eu vou embora daqui? Ele fala, eu estou tão bem aqui, estou tão tranquilo, eu sou inocente, não tem por que fugir, né? E ele não foge mesmo. Aí chega no dia seguinte, realmente ele é condenado à morte, tem que tomar um veneno e desencarna, né? Mas ele desencarna porque o Sócrates sabia que a vida continuava depois do desencarne do corpo. Então, para ele, tanto fazia, não fazia diferença, gente. Estar do lado de cá, estar do lado de lá, que diferença que faz? É uma pergunta interessante, que diferença que faz? É claro que eu não estou incentivando ninguém a cometer suicídio aqui, porque de repente a pessoa está com algum problema, fala, não, está certo, então tem que dizer que não. Nós temos, claro, que enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor que podemos até o final. Se pudermos ir até os 90 anos, até os 100 anos, né? O André Luiz fala de sermos completistas, né? Você conseguir chegar ao máximo da sua encarnação. Você tinha que viver 95 anos, você vive 95 anos. Você é um baita de um vencedor, né? Então, raríssimos casos atingem o nível de ser um completista. Raríssimos casos. Mas estar desencarnado e estar encarnado, a única coisa que muda é a situação que você fica, que você tem um corpo mais leve ou um corpo mais pesado. Enquanto você está aqui, você está com esse corpinho mais pesadinho, né? Você desencarna, vai ter um corpo um pouco mais leve. É o que muda. Nada mais que isso. A capacidade nossa de desencarnado vai ser, claro, nós vamos ter um pouco mais de liberdade espiritual, né? O espírito desencarnado é outro nível, né, gente? Se você tem um pouquinho de preparação, você volita, né? Que quer voar, né? O sonho, sabe? Os homens encarnados sempre teve sonho de voar, né? Mas lá na espiritualidade isso não é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum. Quantas vezes já sonhei que eu estou voando no mundo espiritual? É comum isso, gente. Muita gente sonha. Já sonhei até que estava dando aula para volitar lá no mundo espiritual. Então mas isso é uma coisa comum. Você fala, a pessoa acha, não, é uma coisa comum. Você está incentivando a gente querer ir também. Mas você imagina, se eu não sonhei várias vezes estar lá, mas quando você vai dormir à noite, né, se você só fazer a sua conexãozinha lá, pensa em Jesus, pensa na espiritualidade do bem e pede para ser útil durante a noite, pede para que te oriente, né, te encaminhe, né, para fazer coisas boas. Faça isso todo dia que você vai ver que daqui a pouco você vai estar fazendo coisas do arco da velha. Nossa, eu faço tantas coisas. Eu sonho o tempo todo, gente. Fala para vocês. Não sei vocês, mas eu
Se eu dormir 11 horas, estou sonhando, acordo 2 horas, durmo, volto a sonhar, acordo 5 horas, durmo, volto a sonhar. Hã? Tô mais lá do que cá. Então, mas isso é uma coisa legal a gente entender isso, né? Porque o que acontece? Uma das coisas no mundo que traz assim muita dificuldade das pessoas viverem bem na vida é justamente essa dificuldade de entender que a vida continua, de entender que o outro lado não é questão de ser melhor ou pior, é questão de continuidade da vida. Você está aqui, você faz o melhor. Se um dia você desencarnar, você vai para o outro lado, você faz o melhor e continua. É assim. É simples assim. As pessoas que desencarnaram, que eram da sua família, já estão do lado de lá. O dia que você for lá, às vezes você chega lá, com aquele sonho de encontrar com aquela pessoa, você está chegando lá, a pessoa está reencarnando de novo. A vida sempre vai continuar. E isso nos mostra a grandeza de Deus, sabe? A sabedoria da criação divina. Então nós vamos crescer espiritualmente aqui, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual e vai crescer espiritualmente lá também. Porque antigamente eu vi algumas pessoas falar assim, a gente só evolui no mundo físico. Mentira, isso é brincadeira, história. Tem espírito que está vivendo na 6ª dimensão, 7ª dimensão, vai parar de crescer porque não está aqui na 3ª dimensão com a gente? Não, você vai evoluir onde você estiver, até fazendo só coisa errada você evolui, porque de tanto quebrar a cara, sabe, tanto quebrar, sabe, você evolui, aprende a mesma coisa, é assim que funciona, porque a dor é um dos caminhos que nos impulsionam para nós evoluirmos e sermos melhores. Não que a dor seja necessária para a evolução, mas é que a gente vai fazendo tantos equívocos, tantas coisas erradas, que a dor vem. A gente se alimenta mal, a gente vive mal muitas vezes, tem maus pensamentos, maus sentimentos. Aí você vai juntando tudo e vai ficar doente. Hoje em dia, quando você estuda a física quântica, nossa, a física quântica não é que seja diferente. A física quântica não ensina nada mais do que ensina a doutrina espírita, né? Aliás, ensina até a menos, mas ela mostra cientificamente, ela comprova cientificamente uma coisa que a gente fala. E é legal você ver isso. A física quântica, né? A física mecânica, eles mostram tudo isso que a gente vai ensinando, né, na caminhada, eles mostram que é tudo verdadeiro. Se você ler alguns livros aí de física quântica, você fica abismado. Fala, nossa, é as mesmas coisas que a doutrina espírita ensina. Vai ensinar a questão das doenças, das dores, né? É legal, porque a física quântica ensina uma coisa que é muito interessante, né? Que todos nós, cada célula nossa é um ser vivo. Cada célula é um ser vivo. Então, às vezes eu brinco com os alunos, falo assim, aluno fala assim, eu gostaria de ser uma rainha, um rei. Eu falo, mas você já é, meu filho. Você tem uns 50 trilhões de células, que todas elas, você que domina, é você que comanda. Todas nossas células, nós que comandamos. Então você tem lá 50 trilhões mais ou menos de células. E assim, todas elas vivem por meio das informações que a gente vai transmitindo para elas. Cada transmissão que você emite, ela vai produzindo química. Cada alimento que você come, vai produzindo química. Tudo produz química, tudo, né? E aí você vai conduzindo isso. Se você manda informações ruins para as suas células, você vai ficar doente. É assim que funciona, né? É por isso que é tão difícil de você parar, por exemplo, de fumar, de beber bebida alcoólica, de usar drogas. Por quê? Porque você vai mandando muitas informações, né, para o seu corpo, né, para as suas células. E essas informações duram um determinado tempo nas células. E quando você manda essas informações todo dia, o que as células falam? Não, nós queremos isso todo dia, vai querer manter todo aquele processo lá, vai querer manter o processo. Então vai manter o processo e se você usava droga todo dia as células querem droga. E assim vai indo. E assim com o tempo,
Se você começar a mudar as informações celulares, aos pouquinhos você vai conseguir vencer as drogas. Mas durante um período, até as drogas começarem a eliminar aquelas informações de que elas querem a droga nelas, né? Mantendo lá, você vai sofrer muito. Porque elas vão exigir de você, nós queremos droga. Você come só açúcar? Eu quero açúcar. As suas células vão estar cobrando porque são seres vivos, né? Hã? Quer chocolate? Eu estou falando aqui, se você de repente quiser fazer uma pergunta, pode fazer que a gente vai seguindo aí, tá certo? Agora eu melhorei aqui, a cabeça melhorou aqui, acho que era um pouquinho de pressão baixa, nossa, deu uma... Agora começou o pensamento começou a conectar, né? Depois de... Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Tem uma passagem de Jesus sobre o templo, né? Que ele fala que a pessoa chega no templo para fazer oração, né? E aí fala para a pessoa, né? Aí não lembro se veio uma voz que fala para ele, né? Porque vai primeiro, né? Que vai primeiro você se reconciliar com seu inimigo, depois você volta para fazer oração, né? Por quê? Porque mais importante do que você fazer oração é você se reajustar com o seu inimigo. Principalmente aquele inimigo que nós temos dentro de nós, né? Porque o inimigo externo, às vezes é mais fácil, mas o inimigo interno, esse é terrível, esse é terrível. Aquele sentimento de rebeldia, de revolta, de ódio, de mágoa, de tristeza, esses inimigos, né? Principalmente o medo, né? Você estava falando hoje, né? Principalmente o medo, né? Que não deixa a gente a gente deixa de fazer um monte de coisas por causa do medo. Eu gostaria tanto de fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Desculpa aí. Né? Mas quando eu estou falando desse medo, não é só os outros, não, eu também tenho. Às vezes às vezes tem coisas que eu tenho vontade de fazer, eu fico pensando, será que vai dar certo? A gente se boicota, sabe? Quando você começou a pensar assim, será que vai dar certo? Você já começou a se boicotar. Já começou a se boicotar. Será que vai dar certo? Não sei não. Os outros conseguem, mas eu não consigo, né? Esses são nossos inimigos, gente. É o nosso subconsciente vindo à tona, sabe? De alguma vida a gente fracassou e a gente traz isso lá dentro do nosso subconsciente e aquilo vai nos envolvendo, sabe? E aquilo não deixa a gente caminhar de jeito nenhum. Nosso subconsciente é terrível, sabia? Então, Perdoe e esquece. Hã? Perdoe e esquece. É o ideal, né? É o ideal, principalmente perdoar a si mesmo, porque muitas vezes nós também fazemos coisas erradas no passado e a gente não se perdoa, a gente fica se culpando. Fica se culpando, olha, a pessoa carrega um ódio de si mesmo, não é do outro, não, de si mesmo. Fez uma coisa errada, às vezes foi na vida passada ou na outra, e ainda carrega aquele ódio, sabe, de si mesmo, sabe? Então fica de vez em quando vem aquela depressão que a pessoa nem sabe do que é. Eu tenho uma depressão, não sei do que é essa depressão. E muitas vezes é porque você não perdoa nem a si mesmo. Às vezes a gente não perdoa o outro também, né? Tem casos de pessoas que... Eu já vi casos de pessoas que sofreram, sei lá, uma opressão, em algum momento, tipo com 8, 9, 10 anos de idade, dá 50, 60 anos ainda tá, aquilo que aconteceu comigo naquele dia, sabe? Carrega aquela lembrança de uma coisa ruim o tempo todo, né? Não consegue se libertar do passado. São as algemas do passado. E são as mesmas algemas que nos ligam aos nossos inimigos. Porque, como eu falei no começo, quando nós odiamos alguém, estamos presos a essa pessoa. E vamos continuar presos. E duro que a gente vai desencarnar e continua preso àquela pessoa. Então, quando você perdoa, você se liberta. Então, se libertar é uma coisa muito importante. E Jesus veio ao mundo para quê? Para a gente se libertar. Porque todos nós, como espíritos, fomos criados para a liberdade. O espírito foi criado para a liberdade. Guardem essas palavras. Então, nós temos o universo todo. Nós somos
é, todo o universo, de certa forma, nos pertence. É até um paradoxo. O universo nos pertence e ao mesmo tempo pertence a todos. Mas nós somos herdeiros do universo. Então, para que nós possamos usufruir do universo, nós temos que conquistar a liberdade total. Mas nós ainda somos muito limitados. Você vê que tem espíritos que desencarnam, que o mundo deles é uma caverna. Esse é o mundo deles, uma caverna. Então, cada pessoa tem o tamanho do mundo que está em condições de vivenciar. Se você pegar, se você pegar um espírito igual, não vou nem falar de Jesus, mas Jesus está muito lá em cima, né? Vamos pensar em Francisco de Assis, sei lá, um pouco mais, né? Esses espíritos, eles têm uma capacidade, assim, de ir longe, sabe? De muita naturalidade. Você vê que espíritos que sejam igual Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Está aqui, um segundo está no Ceará, está no... Por quê? Porque a capacidade dele de liberdade é muito grande. Enquanto outros desencarnam, não conseguem ir para lugar nenhum. Tem espírito que chega aqui, que está desencarnado, que não consegue passar por aquele portão, vai ficar batendo naquele portão lá, esperando alguém abrir. Sendo que é muito natural no mundo espiritual você passar pela parede, mas está tão materializado, conhece tão pouco da espiritualidade que fica lá, esperando. Já aconteceu isso comigo na minha vida, sabia? Uma vez eu estava vindo para casa e, nossa, eu era jovem naquela época, nem estudava doutrina espírita, eu devia ter uns 20 anos, sei lá, nem isso. E aí eu vinha vindo, né? Eu tinha ido na casa de uma namorada, né? E estava vindo para casa, devia ser umas 2 horas da manhã, viu? Não e eu vinha de a pé, né? Não tinha carro, eu vinha andando. Nossa, o caminho todo eu senti, assim, sabe quando você sente que alguém está te seguindo? Você está ali, você não está vendo ninguém, mas alguém está seguindo, né? E eu fui, aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu entrei no portão e entrei dentro da casa, tranquei a porta. Acabei de trancar a porta, bateram na porta. Não tinha visto ninguém, mas alguém bateu na porta. Certamente era algum espírito que não conseguia ainda, né, atravessar a porta. Ele foi até a porta, mas quando eu tranquei a porta, ele não tinha a capacidade de entrar pela porta. E tem espírito que não consegue mesmo, sabia? Enquanto estiver muito materializado, muito conectado à matéria, não vai conseguir. Então é por isso que a pessoa tem que já vencer o desapego, que é outra coisa muito importante, né? Ter essa capacidade de se desapegar, porque quando você estiver apegado, se você estiver apegado à sua casa, se estiver apegado ao seu carro, estiver apegado à família, estiver apegado ao cachorro, ao gato, você vai desencarnar, vai ficar ali. Tem gente que é apegado aos animais, pensa que é brincadeira. Isso é apegada, não consegue se desapegar. Então, porque Jesus falava assim: onde estiver o seu tesouro, lá estará também o seu coração. Então, qual que é o seu tesouro, né? Se a gente pensar bem, o maior tesouro que a gente tem somos nós mesmos, a nossa, né? Então, nosso processo evolutivo, nós somos o nosso maior tesouro. Quando você coloca como seu tesouro as coisas materiais, você vai ficar preso. Então você tem que evitar, você pode ter tudo que você quiser na sua vida, pode ter tudo que você quiser, você pode ter 50 casas, 200 carros, avião, não importa. O que você não pode é ser apegado àquelas coisas. Você tem que ser aquela pessoa, se você desencarnou, fica aí, vai embora. Quem fica aí que usufrua disso, porque o que é matéria aqui do mundo físico vai ficar no mundo da matéria, não adianta, você não vai levar. Então você já tem que aprendendo a se desapegar, tá certo? E o desapegar vai valer também na questão do inimigo. Você tem que se desapegar do inimigo. Como é que você faz isso? Para de pensar no inimigo. Para de pensar. Se você pensa no inimigo toda hora, você está carregando ele. Está carregando.
E aí, quando desencarnar, vai se aproximar dele. É assim que funciona. Que nós temos aqueles casos, né? Nós temos uns casos que é assim. Então, é que nem um ciclo assim, Então, a pessoa encarna, o inimigo do lado de lá fica perseguindo. Aí ele desencarna, depois o outro encarna e fica aquela coisa, sabe? Um sempre perseguindo o outro, né? Então, até o dia que alguém fala, ó, chega, né, meu? Chega, não dá mais. Chega desse negócio de perseguição, né? Então a gente tem que se desapegar até do inimigo, né? Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Então, mas não tem como ter a mesma coisa, gente. Se tem uma pessoa que você não gostava de jeito nenhum, uma pessoa que te maltratou, ou aconteceu uma coisa que teve um relacionamento desgastado, vou perdoar ele, a pessoa, vou ficar abraçando ela o tempo todo, e você não vai conseguir isso. Não vai. Não é isso. Isso pode até acontecer com o tempo, sabe? Lembra que eu falei no começo que os laços vão se fortalecendo? Hoje você tem raiva da pessoa, mas às vezes, daqui na próxima encarnação, você nasce novamente numa situação de proximidade e as coisas se tornam diferentes. Às vezes até na mesma encarnação você se resolve. Até na mesma, às vezes tem oportunidade, né? Você sabe que eu tenho uma amiga, ela desencarnou, ela vinha aqui, que ela cantava aqui junto com a gente, que ela desencarnou. E aconteceu o seguinte, Dona Eva, um dia eu fui fazer uma palestra numa casa, que eu fui falar justamente sobre o perdão. Aí eu fui falando, e foi uma palestra muito legal, tudo, e ela ficou tão assim, incentivada com aquela ideia do perdão, que ela chegou para mim, terminou a palestra, ela me chamou de lado e falou, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, o que é? Ela falou, olha, Ger, eu tenho uma amiga que já faz quase mais de 10 anos, nós éramos grandes amigas, todo dia nós estávamos uma na casa da outra, o tempo todo. Aí nós brigamos, já faz mais de 10 anos que eu não encontro essa pessoa. Ela falou assim, e ela falou para mim assim, nesse final de semana, eu vou na casa dela, eu vou pedir perdão e vou, né, para ela. E depois, não é que ela foi mesmo? Chegou no outro dia, ela falou para mim, já eu fui lá na casa da mulher. Aí ela falou assim, eu fui lá, e você não acredita, eu cheguei lá, ela me chamou para entrar, e nós tomamos café junto, e ficamos conversando, né? E eu pensei, né? Eu pensei, né? Não falei nada, mas eu pensei, né? Falei, né? É como são as coisas, né? A pessoa, 10 anos que poderiam ter tomado café juntos, quantas vezes, né? E ficaram aí 10 anos. Eu conheci 3 irmãs, que fazia muito mais de 10 anos que uma não conversava com a outra. Mais de 10 anos. Um dia eu falei para elas, minhas filhas, mais de 10 anos, quantas oportunidades vocês perderam de passar um Natal junto, de passar um aniversário, de conversar, de fazer um churrasquinho, Então, quando você tem uma pessoa que, às vezes de você pedir uma desculpa, de conversar, às vezes você resolve o problema rapidinho. E fica aquela coisa, anos e anos e anos e anos. Né? Aí não é nem o caso de ser, aí não chega a ser um caso de inimigos, né? Vamos falar, não sei se é um caso de inimigos, né? Mas é uma desavença que a pessoa carrega. E às vezes, durante esses 10 anos, além de ter essa desavença, está sempre pensando, mas aquele fulano fez isso, mas fulano fez aquilo, e vai carregando isso aí. Então a gente tem que conseguir se libertar dessas coisas. Jesus falava, se reajusta com o inimigo enquanto estás a caminho. Então, você se reajustar, você ter um inimigo aqui encarnado já é problemático. Agora, quando você está encarnado e o inimigo desencarna, aí a coisa fica mais difícil. Aí, dependendo da inimizade que você tem, você pode ter um amiguinho aí te acompanhando de vez em quando, aí pisando no seu calo, né?
Se você tem a habilidade, né? Se você já tem um conhecimento espiritual e tem a habilidade de lidar com isso, tudo bem. Se você vai num espaço religioso que te ajuda a lidar com isso, se você sabe lidar com isso na sua casa, tudo bem, você vai conseguir resolver, entendeu? Mas se você não tem muito conhecimento, sofre. Esses dias mesmo, eu tô com o nome de uma família lá, que a pessoa veio me procurar, que a coisa acho que tá feia, que era uma pessoa evangélica, né? Veio me procurar, veio conversar comigo, que estava precisando de ajuda. Eu logo entendi que era questão espiritual, mas até fiquei pensando, né? Quando uma pessoa evangélica vem na casa, vem para uma pessoa espírita pedir ajuda, é porque a coisa tá feia. Porque mas é verdade, geralmente eles tentam, né, do jeito deles. Então tá lá, eu comecei a perceber, aí veio a filha, conversei com a filha, elas tinham problemas, todas elas viam vultos na casa dela, a filha se sentindo sempre vigiada dentro da casa, mesmo sem não ter ninguém, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo a lidar. Vai aprendendo a lidar. Eu nem fui lá na casa porque eu não tive tempo, mas eu fiz as orientações pelo celular, fiz umas orientações, que eu falei, se vocês seguirem essas orientações, vocês vão começar a resolver os problemas da casa de vocês. Aí depende de cada um fazer o papel também, né? Porque a pessoa tem que aprender a fazer o papel dela. Não é verdade? Porque se você faz tudo pela pessoa, quando ela tiver com um problema de novo, ela vai. Então, o ideal, você vai ensinando para a pessoa como é que ela faz para resolver aquilo. A não ser que ela viesse ou na casa espírita. Eu falei, vai até da casa de Umbanda, se está na casa de Umbanda. Eu falei, você não conhece a casa de Umbanda, a casa de espírita? Vai lá, faz tratamento. Então, porque você vai num espaço que vai ajudar. Agora, se você. Eu marquei com ela para vir, né? Mas é assim, quando a pessoa está com esses problemas, você marca com a pessoa nunca consegue vir. Ou perde o horário, sei lá, ou vem um vizinho naquela hora, ou vem o parente. Sempre vai acontecer um fato que né? Que a pessoa não vai conseguir comparecer. Eu tinha um amigo que um dia eu fui com ele lá na Federação Espírita. Isso faz muitos anos, quase 40 anos, né? E eu não sabia. Eu fui lá com ele, a gente estava passando na cidade, a gente estava lá na Federação Espírita, então eu falei, vamos dar uma entrada, porque foi uma época que eu nem estava ainda estudando a doutrina espírita, né? Aí entramos lá, nossa, ele ficou assim exaltado, falou, Jair, eu já tentei entrar aqui, nunca consegui entrar aqui, toda vez que eu vim aqui eu acabava desistindo. Olha que coisa, né? Uma coisa assim que, né? Então, talvez tivessem amiguinhos espirituais que não deixavam, né? Quando ele queria entrar, sempre estava, vai entrar aí para quê? Não sei o que lá. Então, a gente tem essas influências, né? Sempre. Nós nunca estamos sozinhos, o mundo é engraçado. Nunca. Nossos lares, eu vejo as pessoas falam, você fala de ter um espírito na casa da pessoa, a pessoa fala assim, já não fala isso não, tem espíritos na minha casa. Eu falei, minha filha, nunca vai ficar sem espíritos na sua casa. Nunca. Você só tem que decidir, você só tem que definir quem você quer que fique no seu lar. Quem que você quer que te acompanhe no lar? Aí aí vai estar relacionado ao seu comportamento, ao que você pensa, né? Ao que você sente, suas atitudes. Isso aí que vai definir quem está te acompanhando no seu lar. Mas não tem lar que não tem espíritos acompanhando. Nós temos aí 8 bilhões de espíritos encarnados. Quantos tem desencarnados? Muito mais. A população do Brasil desencarnada é muito maior que a de encarnados. Então, onde você estiver, alguém pode estar presente. Sem contar que você pode ter seus entes queridos no seu lar. Às vezes sua mãe está presente no seu lar, às vezes seu tio, às vezes seu avô, às vezes seu amigo desencarnado, né? Então nosso lar sempre vai ter gente conosco. Agora, a questão é determinar quem nós queremos que esteja no nosso lar. E aí a gente que decide. Se você tiver um lar que você fica brigando, discutindo, revoltado, magoado, se tem gente em depressão, o lar vai estar, infelizmente, empesteado. E aí vai estar contaminado, né? Não é verdade? Então, nós que decidimos isso, tá certo? Bom, aqui eu vou terminar aqui, só agradecer a presença de todos, que já deve estar acabando. Agradecer a presença de todos. Que Deus possa acompanhar todos nesse final de semana e na semana que vem também inteira aí, né? Que possamos estar com muita paz, com muito amor, com muita luz, muita harmonia nos nossos lares, né? Que a gente tenha um momento especial todos. Nunca nos esqueçamos da importância de Deus em nossas vidas.
por mais difícil seja o momento em que estejamos vivendo, a presença de Deus na nossa vida não pode faltar. Porque se com Deus já é difícil, imagina sem Deus, tá certo? Eu só vou pedir para vocês que podem ir lá na frente um pouquinho, mas se quiserem levantar um pouquinho, pode levantar, pode tomar água, pode, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Já deve estar, se não está terminado, se não terminou, deve estar terminando lá, tá bom?